Olá, meu nome é Bruno Herbert e eu vou estrear um novo quadro aqui no canal. O nome desse quadro é Precisamos Falar Sobre. Nesse quadro eu abordarei fatos históricos, casos reais da humanidade, casos sobrenaturais, entre outros. Bom, então vamos começar. Estima-se que Joana d'Arc tenha nascido no dia 6 de janeiro de 1412. Filha de camponeses ricos, Joana era religiosa, porém analfabeta. Joana, quando criança, já havia presenciado o assassinato de membros da sua família por soldados ingleses que invadiram a vila em que morava. Então, aos 13 anos, ela começou a ter essas visões e a receber as mensagens, o qual ela dizia ser do Santo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Seu nome é Joana d'Arc e ela diz que as palavras vêm de Deus. Nessas mensagens, o qual ela dizia serem divinas, ela recebeu 4 missões: acabar com o cerco inglês na cidade de Orleans, levar o novo rei para ser coroado, conforme as tradições, expulsar os invasores de Paris e libertar o duque de Orleans, o qual era primo do monarca. Nessas mensagens, Joana era sempre orientada a entrar para o exército francês e ajudar o seu reino na guerra contra a Inglaterra. Motivada então pelas mensagens o qual recebia, cortou o cabelo bem curto, vestia-se de homem e começou a fazer treinamentos militares. Joana então saiu do seu vilarejo aos 16 anos, seguindo rumo a Chinon para se encontrar com o rei Carlos VII. Ela foi interrogada por conselheiros reais e os teólogos da época, teve a sua virgindade verificada. Os senhores da época, então, atestaram a sinceridade da fé que Joana passava, que então recebeu do rei Carlos VII uma espada, o estandarte grafado com as palavras Jesus Maria, e embora ela não tenha sido nomeada como cavaleira, se uniu aos soldados franceses com destino à cidade de Orleans. Então, liderando as tropas francesas durante uma batalha violenta de 3 dias, eles conseguiram expulsar os ingleses da cidade de Orleans. Joana lutou ao lado dos soldados franceses com a mesma vestimenta que eles contra o domínio inglês em diversos campos de batalha. A sua fama de guerreira havia se espalhado e isso fez com que ela passasse por várias cidades francesas, indo em direção à cidade de Reims, onde Carlos VII foi coroado no dia 17 de julho de 1429. Devido a essa vitória e à coroação do rei Carlos VII, os franceses começaram a alimentar a esperança de poder libertar o país. Ela acabara de conseguir completar as suas 2 primeiras missões. A terceira missão era libertar Paris, o qual não foi possível. Após a vitória em Reims, as forças francesas foram derrotadas pelos ingleses em setembro de 1429. Devido então a essa total esperança dos franceses, na primavera de 1430, Joana então retoma a campanha militar, tentando assim libertar a cidade de Compiègne, dominada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Em maio de 1430, Felipe o Bom sitiou a cidade e em 23 de maio de 1430, Joana foi presa e entregue aos ingleses, cujo objetivo era que ela fosse julgada pela Santa Inquisição, o mais elevado tribunal da Igreja na França.
O tribunal reuniu-se pela primeira vez em fevereiro de 1431, com a presença do bispo, um partidário do Duque de Borgonha, aliado à Inglaterra. Após esse tribunal, então, ela foi acusada de heresia e feitiçaria e, meses depois do seu julgamento, queimada viva na fogueira no dia 30 de maio de 1431. Mais de 100 juízes e especialistas participaram do julgamento por feitiçaria, entre eles apenas 7 ingleses, os demais todos franceses. O interrogatório de Joana então durou um mês, foi condenado então pelo tribunal pelas vozes o qual ouvia, o qual disseram ser vozes do diabo, na interpretação dos magistrados. Outra condenação que foi lhe passada foi a de vestir vestes masculinas inadmissíveis para uma dama da época. Condenada então, Joana foi queimada viva aos 19 anos, em 30 de maio de 1431. Somente 4 anos depois, a nobreza francesa se reconciliou e virou o rumo da guerra, que terminou em 1453 com a vitória francesa. Após 25 anos de sua morte, a Igreja reabriu seu processo e Joana d'Arc foi reabilitada de todas as acusações, incluindo a acusação máxima de heresia. Joana, então, tornando-se assim a primeira heroína da nação francesa, símbolo máximo da resistência francesa contra a invasão. No dia 16 de maio de 1920, 500 anos depois, o Papa Bento XV a proclama santa. Hoje, Joana d'Arc é a santa padroeira da França. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse primeiro episódio, curte aí, se inscreve, pois vai ter mais, e compartilha.